Olá, meu nome é Thiago Bueno. Eu comecei trabalhando com comunicação não violenta, onde facilito até hoje grupos. E nessa facilitação eu fui vendo a necessidade cada vez maior de nós proporcionarmos autonomia e o desenvolvimento do pensamento autêntico daqueles com os quais a gente se relaciona. E aí isso me levou ao trabalho que eu estou desenvolvendo hoje. Por quê? Porque na relação com as pessoas eu vi que para que a gente consiga estabelecer relações de diálogo, o primeiro princípio, o mais importante, a base, assim, por assim dizer, é nós conseguirmos enxergar a nós mesmos e aos outros livres dos papéis sociais que estão relacionados ao corpo de cada pessoa. Por exemplo, eu aqui, Thiago, me apresento para você como no corpo de um homem, né, branco. Posso ter tido tal formação ou trabalhar com determinada questão. E se você me enxerga dessa maneira, aí possivelmente eu possa estar numa posição acima de você, como se eu fosse alguém detentor de um conhecimento que você não detém, e você se coloca numa posição abaixo. Ou se eu lhe vejo também dentro do papel social que você está desempenhando, possivelmente eu posso lhe ver acima de mim ou abaixo de mim. E o diálogo, ele requer como ponto de partida o exercício da horizontalidade. Para que isso ocorra, eu preciso retirar você dos seus papéis sociais, lhe ver como um ser livre, com potencial infinito. É como se eu enxergasse apenas a sua potencialidade. Da mesma forma, eu volto esse olhar para mim e enxergo também eu como um ser livre, livre dos papéis sociais relativos ao meu corpo, né? De modo que nós possamos estar de igual. Eu vou te trazer um exemplo de como que o uso de papéis sociais podem atrapalhar o exercício do diálogo e como que a gente pode vir a estabelecer uma relação na horizontalidade. Dias atrás eu peguei uma carona com uma amiga, estacionamos o carro e aí tinha uma pessoa trabalhando como flanelinha, ou seja, esses que cuidam o carro enquanto ele está estacionado. Então na minha cabeça, quando eu vi aquele homem vindo, me passou uma série de preconceitos. Pô, vou ter que dar dinheiro para esse cara, isso aí não é uma profissão reconhecida, etc. e tal, né? E aí quando me passou essa série de preconceitos, aí eu vi que eu estava vendo aquele ser humano dentro de um papel social. Esse é um exemplo de como isso impede o exercício do diálogo. E impede também meu próprio aprendizado, porque eu não estou vendo aquela pessoa, me relacionando com ela a partir de uma mentalidade aberta. Uma mentalidade aberta ocorre no momento em que eu consigo retirar esta outra pessoa de tudo aquilo que eu penso a respeito dela, das minhas ideias pré-concebidas com relação a ela. Então o diálogo, ele nos favorece uma mentalidade aberta. Quando eu vejo outro ser humano como simplesmente um potencial infinito, livre dos papéis sociais, aí eu me coloco aberto para aprender algo novo, porque todas as pessoas elas têm algo para nos ensinar. E quando eu percebo isso, aí também as possibilidades para aprender me são dadas e, portanto, para ensinar também. Porque como eu posso aprender de qualquer pessoa, eu também posso ensinar a qualquer pessoa. Então o diálogo ele fortalece a democracia. Mas para isso é muito importante esse primeiro exercício, libertar as pessoas dos papéis sociais que estão presos aos corpos e ter um olhar um pouco mais profundo, de modo a enxergar ali um potencial infinito naquele ser. Imagina uma flor que está desabrochada, uma rosa que desabrochou. Será que ela julgaria o botão de flor, o botão de rosa que ainda está fechado?
Se ela se prender a uma visão estreita, limitada, superficial, é capaz de ela, né, dizer que o conhecimento ou a etapa em que ela chegou do caminho dela é superior à das demais. Mas não é, porque o potencial de desabrochar da outra rosa está ali. A qualquer momento ela pode desabrochar. Então é esse potencial mais profundo que a gente procura enxergar nesse exercício do diálogo. Isso é muito importante porque aí você dá, como se diz naquele linguajar budista, né? Você dá nascimento novo às pessoas, todos os dias, né? Enxergando o que está por debaixo da superfície delas. E assim a gente pode aprender com qualquer pessoa, porque a produção do conhecimento, ela não vem de fora para dentro, né? Ela se dá a partir da experiência. Quando você reflete sobre a sua experiência, você tem a possibilidade de construir um conhecimento. E isso todas as pessoas têm. Então nós podemos aprender com todas as pessoas, assim como todas as pessoas podem aprender com a gente, porque todos nós temos experiências a serem compartilhadas. Essa é a grande mudança de paradigma que nós estamos vendo ocorrer. O diálogo regenerativo também a gente trabalha com dois paradigmas. Um é o paradigma da separatividade, onde a nossa linguagem está como que assentada sobre esse paradigma da separatividade, onde eu vejo as diferenças e julgo elas. E nós temos um outro paradigma também que está emergindo aí, que seria o paradigma da complementaridade, onde as noções antagônicas, que a princípio nós deveríamos separar, elas servem para explicar uma mesma realidade. E o diálogo ele serve exatamente para isso. O diálogo ele não expulsa as noções antagônicas diferentes, mas o diálogo reúne e permite que essas noções antagônicas estejam juntos para explicar uma mesma realidade. No paradigma da separatividade, não. Aquele que pensa diferente de mim, que tem uma posição antagônica minha, muitas vezes eu vou querer eliminar o outro. No paradigma da separatividade. Normalmente esse paradigma ele cria hostilidade entre as pessoas, Agora, no paradigma da complementaridade, onde entra o diálogo, as noções antagônicas não só podem, como devem existir para a explicação de um único fenômeno complexo, por exemplo, que é a realidade do ser humano. Quando eu enxergo uma pessoa e vejo nela os papéis sociais que ela cumpre, que ela desempenha, quando eu tenho essa visão superficial dela, eu posso também explicar aquela realidade de uma forma muito simplificada. Por exemplo, uma pessoa que não tem estudo de graduação, que é o meu caso, não tem estudo de graduação. Aí eu posso me comparar a uma pessoa que tenha um doutorado, por exemplo, e colocar ela num patamar superior a mim. Numa visão superficial, essa pessoa pode falar a meu respeito dizendo assim, a pessoa ali é intelectualmente fraca, ou então posso explicar ela como moralmente fraca, não teve vontade suficiente para vencer na vida, conquistar determinados status social. Essa é uma visão superficial que está atrelada aos papéis sociais. Numa visão mais profunda, eu posso ver que a nossa escolarização ela é um fator que fomenta a desigualdade social. No momento em que não leva em consideração o conteúdo e os valores que foram gerados naquela estrutura familiar, de uma condição social que não é representada pela escola. Por exemplo, a escola ela vai nos dar uma cultura que pertence à classe dominadora da sociedade, que é uma cultura leitora, escrita. Nas sociedades de periferia, digamos assim, na classe da periferia, não é aquela cultura que é vigente ali. A cultura que é vigente ali é do trabalho, sei lá, é outra cultura, mas não é a da escrita e a da leitora. Essa aí pertence à classe dominadora.
Então, quando a escola apresenta a cultura leitora, da escrita, da produção, como um conhecimento superior àquele que a nossa cultura familiar traz, é muito fácil que eu possa internalizar como a minha cultura sendo inferior àquela apresentada pela escola, e isso favorece a desigualdade social. Então, dentro desse paradigma da complementariedade, não tem cultura que seja superior à outra, porque a produção do conhecimento ela se dá a partir da experiência da pessoa, não a partir de livros teóricos. E dentro disso, então, qualquer pessoa é produtora de conhecimento, qualquer pessoa ela é formadora de cultura, produtora de cultura, quando reflete sobre a sua experiência e apresenta ela para a realidade. Então, dentro dessa visão, nós temos uma visão de igualdade entre as diferentes culturas. Não tem nenhuma superior à outra, não. Mas a escola, do jeito que está, ela fortalece a desigualdade social, ao invés de promover a igualdade, no momento que coloca uma cultura como superior à outra. Então o diálogo ele promove justamente esse exercício. Quando eu estou na horizontalidade com você, o conhecimento que eu trago não é superior e também não é inferior. O conhecimento que você traz não é superior e também não é inferior. No momento que acontece isso, aí eu estou aberto para aprender com você. Porque eu estou vendo em você um ser com potencial infinito, um ser que é digno e completo, com o conhecimento que você traz. Assim como você tem essa visão a meu respeito. E aí nós estamos prontos para quê? Para poder escutar um ao outro. Eu vou trazer mais conteúdo a respeito do diálogo regenerativo nos próximos vídeos. Então, até breve.